Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de Química. Hoje vamos desvendar a diferença entre o número atômico e o número de massa, dois conceitos fundamentais para entender a estrutura dos átomos. Esses conceitos são essenciais em química, então bora lá! Vamos mergulhar fundo nesse assunto e esclarecer todas as suas dúvidas. Primeiro, vamos falar sobre o número atômico. O número atômico, representado pela letra Z, indica a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. É essa quantidade que define o elemento químico. O hidrogênio, por exemplo, tem número atômico 1, pois possui um único próton no seu núcleo. Isso significa que qualquer átomo com um próton é um átomo de hidrogênio. Já o carbono possui número atômico 6, pois tem 6 prótons. Isso faz com que todos os átomos com 6 prótons sejam átomos de carbono. Agora, vamos ao número de massa. O número de massa, representado pela letra A, é a soma dos prótons e nêutrons presentes no núcleo de um átomo. É importante lembrar que os elétrons não são considerados no número de massa, pois sua massa é desprezível. Por exemplo, um átomo de carbono pode ter 6 prótons e 6 nêutrons, o que resulta em um número de massa 12. Esse é o isótopo mais comum do carbono, conhecido como carbono 12. No entanto, outro átomo de carbono pode ter 6 prótons e 7 nêutrons, totalizando um número de massa 13. Esse é o isótopo carbono 13. Esses átomos são chamados de isótopos. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, mas com diferentes números de nêutrons e, consequentemente, diferentes números de massa. Recapitulando, o número atômico é o número de prótons. É ele que define o elemento químico. Já o número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. Moleza, né? Compreender esses conceitos é fundamental para avançar nos estudos de química. Para exemplificar melhor, pensemos no oxigênio. O oxigênio possui número atômico 8, pois tem 8 prótons. Isso significa que todos os átomos com 8 prótons são átomos de oxigênio. Um dos seus isótopos mais comuns tem 8 nêutrons, o que resulta em um número de massa 16. Esse é o isótopo oxigênio 16. Viu como é fácil? Com esses exemplos, fica claro como o número atômico e o número de massa são importantes para identificar e diferenciar os átomos. Espero que agora a diferença entre o número atômico e o número de massa esteja cristalina para vocês. Esses conceitos são a base para entender a química e a física nuclear. Se curtiram este vídeo, não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Sua participação é muito importante para nós, e se surgirem dúvidas, deixem nos comentários. Estamos aqui para ajudar e esclarecer todas as suas questões. Até a próxima!